Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje a gente vai começar e vai estrear um novo formato. A gente vai começar a fazer alguns Formato episódios novo. assim, né, a pedido de alguns pacientes. A gente vai começar a trazer alguns pacientes que têm alguma comorbidade que seja da nossa área. E a gente vai conversar como se a gente estivesse tirando dúvidas que vocês tiram da nossa caixinha de pergunta. Então a gente vai trazer normalmente o que a gente vê no nosso consultório aqui nesse formato que a gente tem aqui de bate-papo. Então vai ser interessante, a gente vai falar um pouquinho de farmacologia, um pouquinho de como que é o dia a dia, como que a doença atua. E aí, Luiz, hoje a gente trouxe uma paciente especial para a gente falar a respeito de enxaqueca. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Sempre é muito bom estar ao seu lado. Ainda mais hoje de uma temática e um formato que a gente vai reinaugurar. Estamos falando de entender a jornada do paciente, né? E talvez a jornada seja a melhor palavra que se fala quando a gente está pensando em entender desde os sintomas até o diagnóstico e toda a busca pelo melhor tratamento possível. E quando estamos falando de doenças crônicas, em que a maioria das doenças são doenças crônicas, na verdade, é necessário que o paciente entenda que se trata de uma jornada, de um processo. E estamos no mês de maio, mês Bordeaux, mês voltado para a conscientização e combate das cefaleias. A gente sabe que dor de cabeça é uma das principais causas de perda do trabalho, a perda de função social ou mesmo atividade sexual. Isso acomete mais mulheres do que homens, 3 vezes mais mulher que o homem. E hoje, para falarmos um pouco mais sobre essa jornada em busca de o diagnóstico, o entendimento da doença e todas as mudanças que precisam acontecer, estamos aqui com uma grande colega de profissão também, ela que é da área da saúde, Raquel Ingrid, que é fisioterapeuta do Hospital Trauma, ela que já tem diagnóstico de enxaqueca há bastante tempo e a gente vai aprender um pouco mais com ela. Obrigado, Raquel. Olá, agradeço ao senhor, Dr. Luiz, né, meu médico, que veio me salvando há alguns anos. Eu vinha buscando esse tratamento e não achava resolutividade. E também agradecer a doutor Daniel, que também fez esse convite. E também agradecer a Islan, que está aqui dando todo esse suporte. Show de bola. E eu já queria começar contigo. Explica pra gente como é que tudo começou. Quando é que começaram a vir as queixas e você procurar ajuda? Bom, iniciou ainda na menarca, né? A primeira menstruação, e foi desencadeando essa questão da enxaqueca. Eu pensava que era só uma cefaleia e foi passando, ao passar dos anos, fui procurando alguns neuros. Eu acho que a maioria dos neuros aqui em Campina Grande, eu passei por eles e não via resultado. Todo tratamento eu via ineficaz. E com o passar dos anos, fui passando e ainda quando foi no meu estágio, na graduação, onde eu nem acreditava mais, sabendo que era enxaqueca crônica, e só ia mudando de medicação. Por sinal, eu estava no estágio do Hospital de Traumas, quando o meu preceptor disse, já estava preocupado, porque era assim, porém eu não deixava de fazer minhas coisas, que para me derrubar é difícil. Mas é algo que limita, né? Incapacitante, a questão da memória é muito notório para mim isso. E irritabilidade, enfim, tudo isso. E fora a questão da própria dor. E foi quando apareceu o senhor, era até na época da Unifacisa, e foi aquela luz, literalmente. Até quando eu fiz a primeira aplicação, né, com o senhor, foi com poucos dias, eu acho que eu até fiz um relato, eu falei, eu estou impressionada, nunca vi isso, era algo que eu fui por aí, não acreditava, porque de tanto tratamento ineficaz, mas realmente de tudo que eu já vi de tratamento, o mais eficaz é a questão da toxina botulínica. Me conta, assim, como é que foi, assim, a sua jornada. A gente já está vendo, né, que você normalmente sofre bastante, tem toda essa questão de demorar muito tempo, né, de tentar várias medicações. Conta um pouquinho pra gente como que era essas crises, nessa questão de como é que era a localização da dor, o que que tinha de sintoma, o que que te atrapalhava, tipo, no dia a dia. Você tinha fotofobia, que era problema com luz, como é que era? Eu ainda tenho a questão da fotofobia.
tenho mais essa questão da náusea, né? Que por mais que minimize, mas ela se é presente. A questão também das dores, a parte frontal, occipital, parietal, era muito que tinha hora que dava vontade de parar assim, apertar. Era bem importunante. E aí é onde eu acredito que foi mais eficaz a questão da toxina, porque toda essa região ela minimizou. E ainda tem o acréscimo depois da fibromialgia. Então, realmente, depois da fibro, ela potencializou muito a questão da enxaqueca. Uma frase que ela falou bem no início foi que eu comecei a perceber que não era só uma dor de cabeçazinha, né? Isso é uma coisa importante porque a enxaqueca realmente ela é uma dor de cabeça diferente. Ela tem essa característica de ser pulsátil, que vai de um lado, ora de outro lado, dá vontade de vomitar, a luz, o barulho. Só que a dor de cabeça em si é um pedaço. E os sintomas começam antes da crise, que é quando a pessoa tem aquela irritabilidade, o barulho já incomoda, o cheiro de alimentos. Você tinha problemas com o cheiro de algum alimento que descadeava suas crises? Eu tenho ainda. Tem, sim. Incrível, que com questão de perfume, não são todos. Eu tenho muito assim com perfume, mas com a alimentação. Às vezes eu passo num prato de alimentação, o povo até brinca, tá buchuda, né? Nem grávida, tu tá enjoando? Aí depois, então eu vivo gestante, né? Sem nem ter uma gestação, porque realmente cheiro de comida é o que mais me causa, assim, a questão da náusea e enjoo mesmo. E uma coisa importante, depois que o paciente passa por esse período pré-sintoma de dor, ele vem a crise e depois vem um pós, e que geralmente a pessoa fica devastada, toda moída mentalmente e fisicamente. Fala pra gente como é que era a tua experiência do pós-crise. Como isso te atrapalhava e ainda pode te atrapalhar em momentos de crise. Me diz. Mas essa questão mesmo, que a gente fica como se tivesse levado literalmente uma surra, né? Ou mais nesse sentido. Então, de ficar com aquela questão do corpo mais dolorido, dependendo se for um período, se juntar com um período de menstruação, potencializa, que você fica mais ou sensível, mais irritada, dependendo do mês, que para a mulher ainda tem esse adendo. Mas era aquela questão que o pós realmente era notório. Você fica sem querer sair de casa, não está muito afim, e é nesse sentido. É interessante. Quando ela me contou, quando ela começou a falar de alguns sintomas que ela tinha, desde toda essa história, né? Ela falou bastante dessa questão de náusea, né? De ficar um pouco indisposta, associada também à enxaqueca, que no caso da cefaleia, né? Muitas vezes alguns pacientes sofrem tanto de cefaleia crônica que eles não conseguem correlacionar que a cefaleia está junto com a náusea, com o mal-estar, com os vômitos. E aí o que acontece? Eles tiram aquela dor de cabeça e aí falam, não, eu tenho a dor de cabeça e agora eu tô com náusea, tô com vontade de vomitar constantemente. Aí acaba que me procura. E aí vem, doutor, tô tendo muita náusea, acordo com náusea, às vezes eu vomito, aí passam uns dias eu fico sem, tudo aí. A gente vai conversando, depois da gente investigar muito, aí depois de um tempo, o paciente fala, não, mas eu tenho uma dorzinha de cabeça que sempre me acompanha. Aí você tende a começar, porque muitas vezes a gente revira o paciente, né? Aí faz endoscopia para ver se tem algum problema, aí às vezes não tem nada. Vejo a alimentação, ver se tem alguma intolerância alimentar, e muitas vezes não tem nada, quando na verdade o que está gerando isso é a enxaqueca. Então, muitas vezes, Luiz, o que acontece? As pessoas estão sofrendo há tanto tempo, igual ela, desde quando ela menstruou, que ela sofre com enxaqueca, que é uma cefaleia. Quantos médicos ela passou, né? Quantos especialistas, às vezes de outras áreas, que passaram, que foi tratando. E aí, no caso da enxaqueca, são vários sintomas, né? Para fechar o diagnóstico. E aí, às vezes, o paciente ele tira o foco da enxaqueca, no caso da dor de cabeça, e foca em alguns outros sintomas, quando, na verdade, o gatilho que está gerando tudo aquilo é a dor de cabeça. Como é que Luiz, quando você vê um paciente que às vezes ele vai te procurar
E aí eles falam, dor de cabeça e tal. Aí você já é o contrário, né? Você tem que procurar outros sintomas. Você tem náusea, você tem fotofobia, Isso. você já é o contrário, né? Porque para o diagnóstico, ele tem que ter sintomas associados. Então, é uma dor de cabeça de forte intensidade, latejante. Mas o critério para o diagnóstico, utilizando critérios internacionais, eu tenho que ser associado a náusea, vômito, luz, barulho piorando, piora com a atividade física, restringe a pessoa, atrapalha a atividade de vida diária, atrapalha as atividades laborais. Então, é muito comum. Eu queria saber se no começo, lá na época da sua primeira menstruação, você chegou a ser tratada apenas... Não, vamos tomar... Só quando tiver crise você toma remédio. Você chegou a ter esse tipo de tratamento de só abortivo de crise? Ou você sempre foi tratada já com tratamentos profiláticos? Inicialmente, era mais a questão assim, tá na crise, Toma. Tomava o quê? Tu lembra o que tu tomava? Ai, doutor. Analgésico simples. A própria enxaqueca não me ajuda muito, Sim. essas memórias. Eu não lembro, de fato, qual a medicação que eu tomava. Mas eu sei que eu passava, até porque minha mãe sempre foi muito preocupada, mas meu pai já se preocupava muito. Uhum. Aí dizia, como é que pode? Essa menina, não sei o que, só vive com essa... Com dor de cabeça. Ele falava muito isso, muito, que era uma coisa que ele não tinha, né? E mãe me levava em todos os médicos. Às vezes as pessoas pensam, não que seja errado, né? Já pensa logo em câncer, né? Essa menina tem um câncer na cabeça, tem alguma coisa, isso é importante né? a gente Eu fiz todos os falar, exames. porque o paciente que tem dor de cabeça, ele tem medo de ser um tumor cerebral. A gente está no mês Maio Cinza também, que é o mês voltado para a conscientização de tumores cerebrais. E a gente tem que lembrar que tumor cerebral, o paciente tem dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que acorda ele à noite, uma dor de cabeça associada à crise convulsiva, uma dor de cabeça que não passa com nenhuma medicação, uma dor de cabeça associada à diminuição de força de um lado, fraqueza, sensibilidade, visão dobrada, ou seja, é uma dor de cabeça associado a um outro sintoma, como incontinência urinária, dificuldade para caminhar, incoordenação motora. Então a gente tem que lembrar que os tumores cerebrais são raros. As principais causas de dor de cabeça não são os tumores, e sim cefaleias primárias, dentre elas a enxaqueca e a cefaleia tensional. Quando a gente está falando aqui de enxaqueca, é muito comum essa experiência ser relatada de que não, inicialmente eu tomava um analgésico, aí vinha 1 a 2 crises na semana, aí tomava analgésico e outro analgésico. E isso acontece, o paciente se acumulando de um segundo diagnóstico, que é a cefaleia por abuso medicamentoso. Teve dias que você chegou a tomar, por exemplo, mais de uma semana, mais de 3 comprimidos numa semana? Sim, com certeza. De dipirona. Ou seja, em um mês ela usava 15 comprimidos. Então, o paciente que tem dor de cabeça persistente e que toma medicações por mais de 15 dias, toma pelo menos dentro de um mês, 15 dias de analgésicos que não são prescritos, isso é a cefaleia por abuso medicamentoso. Sabe aquela pessoa que é viciada do Dorflex, na dipirona, na Neosaldina, nada contra esses medicamentos. Mas o problema é o abuso medicamentoso, porque nenhuma dessas medicações foram feitas para o tratamento da cefaleia crônica. Só que eles são vendidos muito facilmente na farmácia e a pessoa vai se acumulando de analgésico. Isso faz parte da história. E você provavelmente... Você tinha com frequência utilização dessas medicações? Sim. Sempre na bolsa tem. Sim, aquela pessoa sempre na bolsa. Sempre ando, sabe, doutor? Não, aquele medinho, né? Tome. Hoje a gente sabe que uma das melhores medicações para as crises de enxaqueca é o sumatriptanos, aí tem o Sumax, Sumax Pro, Naramig, ou mesmo os anti-inflamatórios, ibuprofeno, naproxeno. O que acontece é que o paciente, o médico que acompanha o paciente, ele tem que entender que se o paciente tem 3 ou mais crises dentro de uma semana, eu preciso fazer profilaxias, que são aqueles medicamentos usados para evitar a crise. A Raquel Ingrid, ela já está num passo avançado, que ela já foi também para o tratamento intervencionista com toxina botulínica, mas antes, você chegou a utilizar antidepressivos, anticonvulsivantes, como topiramato, amitriptilina, propanolol? Sim, e iniciava e deixava de lado, nem fazia o desmame. Porque Era pelo efeito colateral? o efeito colateral e me deixava muito letárgica. Como eu sou uma pessoa muito elétrica, não tenho hora para dormir, eu tenho hora para acordar. Então aquilo pra mim não servia. Então eu tava ficando pior, porque eu tava me sentindo muito mal na condição que eu tava. Então, para trabalhar e tudo,
para estudo, então eu precisava estar ligada, eu sou muito ligada e não me fazia bem. E uma coisa falando até em medicação, que eu aprendi com o senhor hoje, eu transmito para as pessoas e até para pacientes também, que foi quando o senhor disse, não tem que esperar estar com a crise, que eu sempre tomava a medicação, quando eu estava já no auge, não, vou tomar agora. Aí o senhor já tinha me dito que eu No tinha... início dela, a gente já tem que Eu estar. aprendi, viu? Muito bem. Daniel, vê, até que ponto esse abuso medicamentoso também afeta outros órgãos? Porque o paciente abusa de anti-inflamatórios e abusa. analgésicos. Acaba... Quais são os riscos disso? O principal, assim, quando o paciente, principalmente quando tem essas dores crônicas, né, aí vão as cefaleias que tem, muitas vezes lombalgias, dores na coluna, dor no joelho, o pessoal sempre lança mão de anti-inflamatório, até porque não precisa de receita médica, então nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, eles usam porque é muito bom para analgesia, melhora bastante, muitas vezes resolve o problema, tá? O problema que é um problema secundário que é devido ao efeito adverso desses remédios. Então, os anti-inflamatórios eles vão inibir uma certa proteção que a gente tem no nosso estômago. E aí a gente, sem essa proteção, a gente acaba levando a uma possibilidade maior de ter úlcera, né? A gente vai ter normalmente as úlceras duodenais são devido ao abuso de anti-inflamatório. São úlceras que sangram bastante e que dói muito, dói bastante. Então o paciente rola de dor, sente uma dor intensa quando não sangra, quando não vomita sangue, quando não faz cocô preto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso anti-inflamatório. Eu lembro, até uma vez, já teve algumas discussões na parte no Conselho de Medicina, tudo sobre essa questão do cuidado dos anti-inflamatórios, porque não só no estômago, né? A gente está falando mais da minha parte, mas eles são muito ruins para o rim, né? Atrapalham bastante a função renal, os anti-inflamatórios também. Se você abusar muito de anti-inflamatório, seu rim pode parar de funcionar por conta do abuso de anti-inflamatório. Então, além de diversos outros órgãos, né? Que ele pode abusar, que ele pode afetar. Então aí já teve algumas reuniões que ficou um tempo aí para ver se para dispensar os anti-inflamatórios com receita médica, acabou que não foi para frente. Eu sou a favor, ao mesmo tempo sou contra, porque já é tão difícil às vezes o paciente ter acesso à medicina, ao médico, né? Então ele ia ficar sentindo dor também, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, do mesmo modo que quem acompanha a gente, o Luiz fala que quando usa opioide tem que usar um laxante, que quando você usa um anti-inflamatório você tem que usar um protetor gástrico. Isso que eu te perguntar. Sempre. Seria então boa prática toda vez que para todo mundo, que você prescreveria anti-inflamatório, seria interessante pelo período que utiliza. Sempre falo com os meus colegas ortopedistas, até porque recebo muito paciente com úlcera quando está fazendo algum tratamento ortopédico, tanto no hospital quanto no consultório. Vou ter que passar, sei lá, um Toragesic, algum remédio assim, por um tempo maior. Faz uso do omeprazol, nem que seja um omeprazol ou um esomeprazol, que são alguns inibidores um pouco mais potentes, para proteger esse estômago por um tempo, sabe? Para evitar. Então, às vezes, o paciente nem não vai sofrer com o estômago, porque depois ele trata a lombalgia, a dor no joelho dele, mas fica com uma úlcera, fica com uma dor epigástrica por muito tempo. E aí machuca. E, inclusive, já tem apresentação no mercado de remédio do nimesulida que já vem com omeprazol junto. Então, eles já perceberam, então já tem alguns colegas que já prescrevem esse, que ganhou bastante mercado. Aí já começou a lançar outro, então daqui a tendência é que com o tempo os anti-inflamatórios já venham com algum inibidor de bomba de prótons para proteger seu estômago. Você viu tanto que eles já estão, tanto que é recorrente, acontece muito esse problema, né? Então, e aí outra coisa que acontece também quando os pacientes fazem uso de remédio, porque assim, tá morrendo de dor, você vai tomar um remédio, né? Você vai buscar resolver. Aí já é uma outra questão, que é quando já está fazendo uso de remédios para sua enxaqueca, tem no caso da amitriptilina, que muitas vezes vem, que é um excelente remédio. Eu prescrevo para síndrome do intestino irritável, para fibromialgia também, quando eu diagnostico lá no consultório, que está muito relacionado às vezes com a síndrome do intestino irritável. A maioria das vezes elas têm um componente juntos aí. Eu sou muito fã da amitriptilina, inclusive na faculdade eu tinha professores que utilizavam muito a amitriptilina, a gente estudou bastante, farmacologia, como que os efeitos adversos, tudo. E além de ser um remédio extremamente barato, então a população não tem dificuldade de adquirir. Um dos efeitos adversos da amitriptilina é a constipação.
E aí não é só porque o paciente está com constipação e vou falar a gente vai suspender. Existem vários, a amitriptilina é utilizada para problemas na coluna, né? A Luísa utiliza para um monte de coisa. É um excelente remédio. Aí eu não vou tirar um remédio que às vezes está controlando uma doença crônica que o neuro demorou para conseguir, um especialista de dor demorou a conseguir controlar o paciente, eu vou lá e vou tirar por conta de uma constipação, mas a constipação também é um problema sério. Às vezes tem paciente que chega para mim com 10 dias sem ir no banheiro por conta da amitriptilina. A gente não vai tirar, vai manter, mas a gente vai melhorar bastante a alimentação, vai beber mais água. É bom que a amitriptilina dá boca seca, eu falo, toda vez que você tiver com a boca seca, bebe água, anda com a garrafinha, vai melhorar a boca seca. Aí o paciente, já vai dar uma melhorada na hidratação. Se conseguir praticar atividade física, ajuda demais, mas muito. Aí você já, vamos supor, estava num grau extremo, indo pouquíssimo, e às vezes a gente consegue entrar com alguns probióticos que ajudam no intestino funcionar. E aí a gente vai lançando de mais um mecanismo para o paciente fazer esse intestino funcionar e atividade física. Então, tem várias formas. E em último caso, graças a Deus, nunca tive que suspender a amitriptilina por conta de constipação. Lembrando que a gente não precisa ter aquele intestino de funcionar todo dia. Se você faz um dia sim, um dia não, pra gente ainda é normal. Então não precisa, porque tem gente que se não fizer todo dia é constipado. Não precisa ficar preocupado. Não é todo mundo que vai conseguir fazer todo dia. Daniel trouxe uma temática que já vou puxar para ti. Como é que são os seus hábitos em relação à atividade física, sono e alimentação? Depois de toda essa jornada de enxaqueca, você identificou que tem alguns alimentos que pioram? Sim. Conta pra gente como é que é o teu autocuidado em relação à alimentação e à atividade física. E é até interessante que eu até comento até com os meus colegas também a questão que, doutor Luiz, quando a gente vai no consultório, seja o meu tratamento, por sinal o senhor é médico da minha mãe e do meu irmão, seja por questões distintas. E é interessante porque ele sempre valoriza até a nossa profissão, né? A fisioterapia, sim. Ele sempre vê a fisioterapia, o nutricionista, o educador físico. Então, isso é muito bacana de vocês, como médico, valorizar toda a equipe. E, realmente, eu eliminei alguns alimentos. Quando eu vejo, vamos supor, eu como aquele alimento, e aquele alimento é mais gorduroso, aquele alimento não me faz bem, eu corto. A única coisa que eu não corto, que por sinal, você não lembra, mas a primeira coisa que eu olhei para a doutora Luísa, eu disse, olha, se falar do meu café, eu já vou sair daqui, porque quando eu chegava no neuro... Eles queriam cortar? Queria dizer que ela botava a culpa no pobre do café. Mas se o café não é gatilho para o paciente, por exemplo, Luísa, se fosse gatilho, ela teria parado. Se toda vez que ela tomasse o café, ela tivesse enxaqueca, ela já teria parado. Mas se para o paciente específico, por exemplo, para ela, não é gatilho, vocês mesmo assim orientam suspender? Não, ele não. Porque é uma coisa que a gente tem que ir muito pelo o que o paciente sente. A gente sabe que alguns alimentos são mais inflamatórios. Então, de uma maneira geral, alimentos pretos, vermelhos e brancos tendem a criar um microambiente inflamatório. Então, chocolate, café, chá preto, pimenta, carne vermelha, morango, melancia, leite, queijo, pão, glúten são inflamatórios. Mas todo mundo tem que tirar tudo? Não. A gente faz orientações de restrição durante um período, redução de quantidade. Nem todo mundo vai ter dor de cabeça desencadeada pelo café. Às vezes tem pessoas que têm dor de cabeça pela ausência da cafeína, que ela é um psicoestimulante, que ela aumenta a liberação de serotonina, de dopamina, deixa a pessoa mais contente. Então vai de paciente para paciente. A gente faz orientações globais, mas merece uma consulta e uma avaliação com o nutricionista para otimizar esse cuidado. E aí tem algum, por exemplo, outros alimentos que o pessoal fala que costuma ser gatilho, é shoyu. Você tem alguns pacientes que tem? Shoyu, tenho vários pacientes que tem isso mesmo. Geralmente o preto eu não coloco shoyu, eu vou começar a dizer. Cara, toda vez que eu vou na comida japonesa, eu lembrava de uma colega minha da faculdade, não é comum as pessoas que comerem toda japonesa, vez né? que ela ia comer uma comida japonesa, a gente já sabia. No outro dia ela vai faltar aula porque vai estar com enxaqueca. Aí porque ela gostava muito de molho tare, teriyaki, então ela comia basicamente só com isso. Aí no outro dia, ela não deixava de comer, mas a gente sabia que ele ia faltar. Então, era uma coisa que ela deveria parar, sabe? Quando o paciente já sabe. Se nós, colegas, já sabíamos que aquilo ali ia desencadear... Porque lembrando que a enxaqueca é uma doença que é incapacitante, gente. Sim, exatamente. A pessoa pode ter uma prova no outro dia, se tiver, você não consegue trabalhar. Você tem que ter muita força de vontade. Não se pode. Às vezes você tinha um compromisso sério, se você tivesse que ir... Você não ia render do mesmo jeito, né? Você já teve alguma vez que uma crise de enxaqueca te atrapalhou a fazer alguma atividade importante?
atrapalha. Só que, de fato, eu não deixo de fazer porque é algo meu. E eu sou muito comprometida com tudo que eu venho a desempenhar. Mas, óbvio que você não rende 100%, né? E em relação ainda, voltando pro café, aí foi o doutor que no primeiro dia que eu disse, olha, você não vai tirar meu café não, viu? Aí ele disse, não, que eu também não fico sem meu café. Eu disse, isso daí eu sei. Esse é o meio. Aí o café pra mim é aquela questão, se eu tiro o café, aí não. Fica mais fadigada, né? E o pior, eu não sei se isso é um mistério. Eu tenho ainda que, logo, quando é cedinho, fazer o café e ainda tenho que sentir o cheiro do café. Mas o cheiro é um cheirinho de café. Fundamental. O É cheiro coisa do pra café. beber que sinta o cheiro também. Tem que ser. Aí eu sinto o cheiro do café, então meu bom cafezinho e meu Olha dia só. começou bem bacana. E a atividade física, onde é que Atividade entra? física tem. Não posso ficar sem atividade O que física. você faz de atividade física? Atividade física é algo que eu tenho eu realizo desde criança. Então eu nunca deixei de fazer. Eu não posso ficar, é um remédio para mim a atividade física. Então eu faço caminhada, musculação, gosto de dança, algumas artes marciais eu gosto também. Mas o que eu pratico atualmente é mais a musculação mesmo. Até porque o tempo é mais limitado, a gente não consegue demandar tanto tempo na atividade física, mas diariamente é remédio para mim. Na questão da enxaqueca, a atividade física seria, no caso, o que, Luiz? O excesso de atividade física ela vai estimular a produção de neurotransmissor e aí o seu tratamento vai ficar mais eficaz? Isso, para pacientes que têm dor crônica, a atividade física ela tem uma ação de analgesia. Ela libera substâncias que trazem aumento de serotonina, noradrenalina, dopamina, aumenta opioides endógenos, que trazem bem-estar, que trazem analgesia. Então, o exercício, ele é um remédio, literalmente. Quando você coloca ele dosimetrado, quando você coloca ele numa sequência e é repetição todo dia, uma atividade física regular recomendada pelo menos meia hora, 5 vezes na semana. Se você consegue colocar isso na sua prática, você tem só os benefícios associados à atividade física. Sem dúvida, para qualquer doença, ela está bem indicada. E para enxaqueca, ainda mais. E para enxaqueca, por exemplo, pensando no caso dela, é melhor um paciente fazer uma ergometria, então fazer uma bicicleta, uma esteira, ou é melhor fazer uma musculação, um treino mais extenuante? Porque o que é melhor? Os estudos deixam claro que qualquer tipo de atividade física é valiosa para o paciente. Tem que ser uma atividade física que ele goste. Pode ser dança, pode ser RPG, pode ser os pilates, pode ser ir para academia, pode ser natação, pode ser O Muay Thai. Muay Thai. É Pode bom. ser qualquer uma dessas atividades, contanto que seja uma coisa prazerosa, porque é o prazer que vai liberar substâncias que vão trazer o bem-estar. E até eu acho que quando a pessoa pratica uma atividade física que ela gosta, é mais fácil ela continuar. Exato. Se você vai fazer uma atividade física porque o Luiz falou, e aí você vai uma semana, ai meu Deus, eu quero melhorar. Mas se eu dei para academia, a probabilidade de você largar, o Luiz tem que fazer um medo muito grande, né? Falar que vai acontecer alguma coisa, tudo, porque às vezes tem paciente que você tem que explicar para ele as consequências da doença dele se ele não fizer atividade física. E aí, ou ele melhora ou ele não melhora, né? Às vezes aí tem que entrar um acompanhante, um familiar para empurrar para fazer, porque às vezes tem paciente que, vou te falar, se a gente não utilizar de alguns artifícios, ele nunca vai ajudar a gente no tratamento. E aí, nessa questão, quando você conseguiu aliar a questão da atividade física com as medicações, teve uma época que você chegou a ficar bem sem o uso do Botox, você nunca chegou a ficar bem? Não, eu só, desse período todo, realmente, eu só me sinto bem desde o início do tratamento. Comparando, assim, tanto se houver um atrasozinho, eu disse até a ele que dá aquele efeitozinho rebote, né? E quando faz, assim que aplica, é quase que imediato, porque dizem que com Geralmente 15 você dias, né? espera 15 dias para Mas ter não é melhora, antes. ela responde bem mais. Vê que uma coisa interessante que que você trouxe é que os medicamentos clássicos, amitriptilina, propanolol,
a nortriptilina, a venlafaxina, Topiramato. topiramato, ácido valproico, são medicações bem prescritas e são possíveis no tratamento da enxaqueca. Mas ela cai dentro dos 45% da população que vão acabar descontinuando pelo efeito colateral. Por isso, cada vez mais, a Sociedade Brasileira de Cefaleia ela recomenda que a gente pode lançar a mão, sim, de bala de canhão para o tratamento da enxaqueca, dentre elas a toxina botulínica e os anticorpos monoclonais, que são aí tecnologias que são feitas para a enxaqueca crônica e têm trazido qualidade de vida. Aí eu queria chegar nesse ponto. O que você acha que mudou depois que você iniciou a terapia com a toxina botulínica? Essa dor que era bem limitante e em regiões que a parte occipital, também como a aplicação é feita em trapézio, a própria fisioterapia ajuda muito, né? Sim. Não, eu tenho que, não é só porque é minha profissão, Isso é fundamental. mas a fisioterapia também é um tratamento super eficaz. Liberação miofascial. Liberar os pontos gatilho, até que por vezes a enxaqueca é muito também de estresse, essas Sim. condições de estresse. A própria atividade física, quando você sabe que pronto, eu tô com enxaqueca. Eu chego na academia, até a professora disse, a mulher saiu outra. Exatamente. Mas é porque é muito dessa questão de estresse. Só que eu sou físio, mas nem sempre eu vou ter um físio para né, fazer esse tratamento. Então, essa questão da aplicação da toxina, como pega em alguns pontos, além dessas regiões, pega trapézio, romboide, tudo isso, ajuda e ajuda muito mesmo. Luiz, agora a gente já falou agora durante um período aqui no episódio, acho que muita gente já percebeu que ela faz atualmente tratamento com toxina botulínica com o Luiz para melhorar a enxaqueca dela e tá bem controlado, tudo. Então o Luiz já falou aqui pra gente que todo mundo, o médico pode já indicar logo no início por conta da por conta dos efeitos adversos dos remédios, e aí o paciente muitas vezes não fica bem. E aí, como que é feito esse tratamento? Então, aonde que vai ser feito? Como que o Botox vai melhorar, tirar a dor de cabeça do paciente com enxaqueca? Bem, a toxina botulínica ela não foi criada especificamente para enxaqueca, nem do ponto de vista neurológico. Ela foi principalmente iniciada na época para blefaroespasmo, problema de contraturas na pálpebra. Posteriormente ganhou a parte estética, e então hoje é utilizado para dor crônica, diversas condições, dentre elas a enxaqueca. A gente aplica num protocolo internacional chamado Preempt, um protocolo que a gente aplica pontos na região frontal, região temporal, região aqui posterior, região do pescoço e região de trapézio. E isso faz com que, primeiro, você tenha um relaxamento da musculatura. Então, aquele músculo que está endurecido, que está contraindo e apertando tanto a região do crânio como de mandíbula, ele relaxa, melhora a dor por vista nociceptivo. Mas estudos estão mostrando também que o próprio Botox, ele tem uma ação de neurólise, ele paralisa a transmissão da dor dessas terminações nervosas finais, que vem do nervo trigêmeo, que é responsável pela transmissão de dor do crânio. Então ele tem uma ação tanto a nível periférico como central, fazendo com que libere menos substâncias algogênicas que trazem dor e diminuam o status inflamatório. Então, a toxina botulínica ela tem essa ação tanto direta muscular, uma ação direta nos nervos periféricos, como uma ação indireta a nível do sistema nervoso central, modulando a minha percepção de dor. Por isso que é muito comum o paciente que percebe que vai melhorar da enxaqueca, é que primeiro ele vai melhorar a intensidade. Pode vir, mas vem mais fraca. Segundo, o paciente pode até ter os pródromos, as náuseas, pode ter, às vezes a fotofobia ainda pode aparecer, mas ele não deflagra a crise por completo. Uma coisa importante é que o paciente demora pelo menos 15 dias para ter o efeito. E também, geralmente, não é na primeira aplicação que vai ter o efeito tão bom como ela teve. Isso varia de experiência de paciente para paciente. Você já na primeira aplicação já teve uma boa resolução, não é isso? Que foi notório até para o meu professor, o preceptor, né, de estágio, que eu estava muito mal, porém não faltava, mas ele via que eu estava preocupada. Né? Aí, quando eu disse, professor, eu vou fazer, acho que era numa quarta, eu vou fazer essa quarta. Aí disse, eu também quero saber, porque, por sinal, esse meu professor, ele trabalha na fisioterapia com essa questão da enxaqueca. Ele disse, se tiver resultado, me comunique. Quando eu fiz, acho que não passaram nem 10 dias, que o senhor tinha dito, 15 dias.
Eu disse, não acredito nisso não. Aí ele notou, né? Então não só era eu que estava notando, mas meu próprio preceptor já viu melhoras ali e realmente foi algo que me surpreendeu. Principalmente que eu estava com muita dor na região frontal, que era aquela questão de fato incapacitante. A vontade era de botar a mão assim, segurar, como tivesse tudo fraturado. Uhum. Eu não sei nem, mas era tipo descrever para que vocês entendam melhor como é que estava essa questão dessa dor. E o que eu senti mais alívio, que nenhuma medicação passava, era justamente nessa região de face e occipital, Uhum. que era o que eu sentia muito, muito, muito mesmo. E nada passava, nada passava. Por mais que eu tentasse, eu mesma ia tentando liberar alguns pontos, né? Porque como eu tenho a noção dos pontos, mas era algo surreal, não sei explicar. E foi muito rápido o resultado. E notório não só para mim, como o próprio profissional que atua na área, né? Meu Sim. professor, ele, Dr. Igor. E no Ele caso atua na área. das aplicações, você sente dor quando vai aplicar? Você como paciente, como é que é o dia que vai aplicar? Dói? Aí vem a questão que a fibro Isso. é um Tem uma conjunto. sensibilidade um pouco maior, né? Mas o que é que você sente? Eu tenho um limiar de dor bem alto, mas eu sentia quando eu estava terminando o curso, que eu estava muito estressada, eu fui aplicar, acho que estava na reta final. Eu senti mais, então ou seja, quando eu estou num período de pico de estresse, na hora que vai dar as furadinhas, aí eu sinto mais. Mas no mais, eu sou tão acostumada assim, que não é o certo dizer que é acostumado com dor. Mas eu já venho de tanto período de dor que tem que ser muita dor para que eu sinta dor. Mas é algo que é super suportável. E é com agulha de insulina, né? Uma pequena agulha de insulina que a gente injeta, ele é intramuscular nessas regiões que eu falei. E o paciente já percebe, já começa a perceber melhora. Claro que tem os cuidados, não pode baixar a cabeça nas próximas 4 horas, não pode fazer atividade física, pegar sol, porque a proteína do Botox, ela é uma proteína muito sensível e a própria preparo dela exige uma técnica específica e também esse cuidado do paciente, porque o ponto ele pode escorrer e pode fazer uma pitose palpebral. É mais raro acontecer, mas isso pode. Para finalizar, eu queria ver e saber de você outras terapias, que a gente chama de terapias alternativas, integrativas, como a acupuntura, óleos essenciais. Você chegou a utilizar? O que você sente? Não, entra muito também com a parte da físio, né? Com a fisioterapia. Tem uma grande melhora, sim. Tanto a questão da liberação, a acupuntura, óleos essenciais, por sinal, agradecer aqui. Olha o presente. Óleos essenciais são bem interessantes. Luiz agora ele dá um olhinho para os pacientes. Até eu mesma indico super para pacientes meus na fisioterapia, porque é um resultado, de fato, notório também. Que junta, né? Junta, adjuvante. É um pacote, né? Exatamente. Não adianta fazer só... Tem paciente que quer um milagre só dali, não é só isso. A gente precisa de se ajudar e ver aquela questão e fazer um combo. Exatamente. Isso é importante para a gente ir finalizando, que a jornada do paciente, que nesse episódio a gente quis trazer, é para você, paciente que sofre de enxaqueca, entender que não é uma corrida de 100 metros, né? Não é uma corrida de 100 metros que você vai, tomar uma medicação e milagrosamente vai ficar sem dor. Não, é uma maratona. E essa maratona é uma jornada que tem que ser desenhada em conjunto. O paciente ele tem que estar acreditando na proposta terapêutica, o médico tem que estar orientando adequadamente, a gente tem que utilizar de tecnologias, de estratégias terapêuticas que sejam viáveis e, principalmente, o paciente tem que ser ativo nesse processo. É atividade física, é alimentação, é redução do estresse, é diminuição, melhora do sono. Tudo isso é fundamental para diminuir as crises. E teve alguma pergunta da caixinha? Não, eu já fui falando algumas perguntas que o pessoal foi falando e a gente já foi tirando. Acho que da minha parte Show aqui de bola. já... A gente deixa esse espaço para você, Raquel, primeiro para agradecer por ter vindo e inaugurado esse novo formato que a gente está colocando, mas fica aí os nossos microfones para você falar com os pacientes e poder se conectar com essas pessoas que sofrem bastante de enxaqueca. Então, agradecer também, mais uma vez, a Dr. Luiz e a Dr. Daniel pelo espaço
Espero que essa minha experiência, né, venha contribuir de alguma forma, alguém se identifique, principalmente as mulheres, né, que desde a menarca começa com essas questões da enxaqueca e que às vezes fica achando, já estou com essa dor há tanto tempo, não vou me cuidar. E precisa sim se cuidar, precisa iniciar o tratamento, procure um neuro. Por sinal, hoje pela manhã, eu fiz uma ligação para uma colega, João Pessoa, e ela disse, desculpa, eu não consegui falar contigo ontem à noite, porque eu estava com uma crise gigante. Eu até falei que ia estar aqui hoje e enviei seu Insta. Se acompanhe, faça um tratamento, porque assim, não é eu tenho a dor e vou ficar com a dor pro resto da vida, porque a gente não tem que se acostumar com a dor, foi até o que eu disse. Então, procurar tratamento, se ajudar, buscar a melhoria na alimentação, que hoje eu tenho essa questão de uma restrição alimentar, mas porque eu não vou estar me alimentando com algo que me faça mal. Procure o neuro, procure o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, pratique a atividade física, que isso também eu recomendo até para os meus próprios pacientes. E a ingesta hídrica, viu? Que dá muita diferença. Eu cobro muito isso, água de paciente. E eu acho que é isso. Show de bola. Show. Acho que a gente espera de vocês uns comentários para ver o que vocês acharam desse novo formato. Dúvidas sobre enxaqueca, sobre o manejo, vocês podem deixar nos comentários que o Luiz vai responder, tá? Eu quero agradecer a sua companhia aqui com a gente, a sua experiência, contando pra gente toda a sua história. Acho que vai ser muito válido para os pacientes que têm dor de cabeça crônica, com uma possibilidade de ser enxaqueca e não tem diagnóstico. Tá bom, pessoal? Quem não segue a gente, é só o @ de médico para paciente no Instagram. Nosso YouTube é de médico para paciente. A gente tem TikTok também, que é de médico para paciente, né, Luiz? Não esquece de seguir a gente no @ do Instagram, @drluissevero.neurocirurgia. @Dr. Daniel Martins, com 2 S. @Raquel.ingrid.5. Show de bola. Não esquece de curtir nem compartilhar esse episódio tão importante sobre enxaqueca. E qualquer dúvida estaremos à disposição. Forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.